Fala Vinícius, tudo certo? Finalizei a planilha, tá? Eu vou te apresentar então como ela ficou, beleza? Primeiramente, cara, só te apresentar aí a parte visual, tá? Então, eu fiz esse menu superior aqui bem legal, bem moderno, tá? Eu coloquei aqui uma logo por conta, né? Uma logo não, um símbolo, né? Que eu achei aí que se adequa bem aí ao seu processo, beleza? Parte civil aí. Coloquei o nome da empresa, né? Aqui em destaque à esquerda. Aqui os menus de navegação, tá? Eu estou começando pelos cadastros, né? Que obviamente é o que precisa ser feito, né? Para que a planilha funcione depois, tá joia? Então, esse é o menu e a parte visual que ficou a planilha, tá? Ficou show de bola. Então, dentro do menu cadastro, ó, toda vez que você clica, ele muda de cor, tá? Então, identifique que você está naquele menu, beleza? Cadastros, você vai ter o cadastro das listas, que é basicamente o que você já tinha na anterior, e o cadastro de fornecedores, tá? Ó, então, basta clicar, você já é direcionado. Em listas, nós temos os cadastros das categorias de custos, categorias dos materiais e estágio da obra, tá? Eu acho que você não tinha essa categoria de materiais, beleza? Então, aqui em categoria de custos, então é o que você já tinha, tá? É importante, cara, você manter sempre o mínimo possível, tá? Eu deixei 3 a mais aqui em cada um, disponível para você colocar a mais. Eu acho bom trabalhar assim, porque senão lá no dashboard, nos relatórios, fica uma coisa muito extensa, tá? Então, por exemplo, eu lembro que você tinha mão de obra e mão de obra Valdir. Então, se tratando de categoria, tá? É uma dica, beleza? Se tratando de categoria, o ideal é manter mão de obra. Se é do Valdir, do João, do Pedro, seria interessante você colocar na descrição, tá? Então, eu mantive aqui só uma mão de obra, tá joia? Mas aí, isso aqui é editável, tá? Tudo tranquilo. Outra coisa importante, tá? Então, a gente está trabalhando com a parte do previsto e o realizado. Então, existem comparações depois entre o previsto e o realizado, tá joia? Então, lá nas previsões e nas despesas, você vai ter que ter as mesmas categorias de custos, tá joia? O que eu quero dizer com isso? Quanto eu orcei de escritura? Quanto eu orcei de aterro? Quanto eu orcei de projeto, de bombeiro, de legalização, de mão de obra? Então, para fazer esse comparativo, você vai ter que lançar todas essas previsões aqui em previsões e depois, conforme vai realizando, você vai lançar em despesas, tá joia? Então, eu já deixei tudo estruturado aqui de acordo com isso, tá joia? Aqui junto eu coloquei a classificação, tá? Outro ponto importante. Tudo que está aqui são dados, alguns dados, obviamente, não todos, são dados fictícios, tá? Que eu lancei por conta aqui para ver o funcionamento da planilha. Então, isso aqui não está correto, tá? Essas ligações aqui é importante você fazer, tá? Então, com base naquele desenho lá que você passou, né? Então, cada uma dessas aqui tem que estar linkado a uma dessas classificações, tá joia? Então, isso aqui é um cadastro, beleza? Então, é importante você dar uma geral aqui, né? E classificar corretamente de acordo com a classificação de cada um, beleza? Categoria dos materiais, eu também coloquei aqui por conta esses nomes aqui, tá? De acordo com o que eu pré-olhei ali. Mas é a categoria dos materiais. Aqui em despesas está separado despesas gerais e despesas de materiais, não é? Porque os materiais você tem todo aquele detalhamento de quantidade, unidade de medida, então é diferente. Então eu separei essas bases. Aqui é para você categorizar ela, porque a gente também tem um relatório, e no dashboard também, por material. Então, por que eu quis criar categoria, tá? Porque, por exemplo, prego. Então, você não vai olhar prego 10 por isso, prego X, Y, Z. Você quer olhar a categoria prego. Então, por isso que eu coloquei isso. Cimento. Então, você comprou lá cimento X, Y, Z. Enfim, tábua, né? Então, tábua de uma medida, de outra, de tamanho diferente. Então, não é viável você querer saber e olhar via relatório ou dashboard, item por item. Então, eu classifiquei, isso aqui também é editável, obviamente, está tudo editável na planilha aqui. Então, são cadastros. Então, é importante você tabular aqui e colocar daí as opções. Tem 15 opções de categorias, tá? Eu sugiro manter no máximo essas 15, tá joia? Aqui eu vi que materiais, naquele desenho lá que você comentou, é tudo esse cube aqui, né? Então eu já pré-cadastrei, mas, ó, aqui você coloca o qual você quiser. Quando a gente fizer o lançamento lá em despesas, ele puxa automaticamente aqui de acordo com o cadastro, tá joia?
Estágio da obra é o que você já tinha lá, beleza? E tem mais 3 opções aqui. Então, cadastro de listas, né? Eu mantive o mesmo nome para você também ficar ainda no mesmo estilo que você trabalha. Listas, tá joia? Dá uma geral e criar as categorias correspondentes. Fornecedores é o que você já tinha, deu uma melhorada aqui na parte visual para manter o padrão, né? Então, ó, mas eu não mexi em nada aqui, tá? De informações, tá tudo no mesmo formatinho aí, tá joia? Então, essa é a base de cadastros, tá? Agora, nós vamos para a parte das previsões, beleza? Então, cadastro, tranquilo. Previsões. Essa é aquela interface lá, principal sua lá, tá joia? De orçamento, né? Onde você orça os itens. Então, obviamente, eu dei uma mexida aí no layout, tá? Uma melhorada geral. Então, vamos lá. Casa. 1, 2, 3, 4, 5 casas, beleza? Eu já pré-arrumei as fórmulas aqui para considerar diferente aqui algumas ações, tá? Mas é importante também você dar uma olhada. Mas aqui nada mais é do que casa 1, casa 2, casa 3, 4 e 5, tá joia? Total de 5 casas. Os metros quadrados de construção, de acordo com o que você passou, casa 1, 72, casa 2, isso, tal. 332 metros quadrados é esse projeto todo aqui, tá joia? Preço de venda, aqui o total. As taxas aqui, mantive tudo, as fórmulas lá, vezes porcentagem, tá tudo igual, tá? Então, beleza. Aqui, ó, despesas fixas e despesas variáveis. Aqui que eu comentei que é importante você correlacionar todos os seus orçamentos de acordo com todas essas categorias de custos, tá joia? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei alguns a mais que não estavam aqui e deixei linhas disponíveis, tá joia? Para você trabalhar, logicamente que você vai trabalhar em cima dessas possíveis categorias aqui, né? Máximo mais 3 aqui, mas só para você redistribuir, tá? Então, eu mantive aqui o que você já tinha e, se eu não me engano, eu coloquei retirada sócio e imposto. Outro ponto importante, tá? Se você perceber, você não consegue digitar qualquer coisa aqui, ó, e dá erro. Justamente porque eu preciso ter amarração. Então, se é despesas, combustível, né, no caso, mais almoço, é esse nome. Você não pode trocar esse nome, colocar combustível inteiro, tirar o mais, é um padrão. Então, por que ó, ele está amarrado ao cadastro aqui, beleza? Se eu colocar aqui teste e vir aqui e querer relacionar uma nova despesa, o teste já está aqui, beleza? Então, é sempre importante cadastrar para colocar aqui. Então, não mudou nada, beleza? É a estrutura, mas ao invés de você digitar qualquer coisa aqui, quando precisar alterar, você ajusta aqui o cadastro. Porque o cadastro, ele altera tanto em previsão, tanto nas despesas, tá joia? Deixei mais aqui, tranquilo. Despesas variáveis também. Você só tinha material de obra e mão de obra, né? Material e mão de obra. Eu coloquei mais esses aqui, que eu acho que se enquadra como variável, mas conforme eu te falei, se não for variável, joga aqui para cima, tá joia? É mais para você redistribuir aqui. De qualquer forma, o total aqui ele está pegando corretamente, tá? Ele está dando esse erro aqui, porque ele tá... não é erro, tá? É porque eu bloqueei a planilha, tá? Você só pode digitar onde tem informação, mas não tem senha, não tem nada. Então, eu só readequei, aumentei algumas linhas, e é importante você colocar todas essas categorias de custos aqui em previsões para ter comparativo, tá joia? Então, tudo que você orçar aqui por casa, você vai ter que lançar uma despesa para depois fazer o comparativo. Com despesas fiscais, eu previ gastar 5 mil, gastei 8, né? Então, você só vai saber disso se você lançar aqui e na despesa para os relatórios dos dashboards mostrar. Aqui embaixo, a mesma lógica, tá? Coloquei aqui, na verdade, o custo por metro quadrado, tá? Tinha só o custo por casa, coloquei metro quadrado por total, metro quadrado por material e mão de obra, então tá tudo automático aqui, a parte aqui de orçamentos, joia? Aqui embaixo tá do mesmo formato, beleza? Então, previsões, cara, ficou legal, aqui em cima também eu resumi aqui, então uma parte visual bem bacana, uma interface aí bem legal para você trabalhar, joia? Agora vamos para as bases de despesas, né? Então, praticamente mantive aí o que você já tinha, tá? Obviamente mexi na toda a parte aí visual, ó, mas aqui eu não mexi em nada, tá? Lembra que eu comentei contigo? Isso aqui é um particular seu aí, questão dos valores, enfim. Eu coloquei aqui um cheque,
de positivo e negativo, para ele ficar verde ou esse vermelho, tá joia? De acordo com os cálculos. Então, as categorias estão pegando todas, né? O que existe. De gerais, tá? Aqui não vai estar os materiais, beleza? Aqui ainda pode ter coisas lançadas, eu acho que eu até tirei os materiais aqui, mas os materiais têm que ser lançados aqui. Então, aqui despesas gerais, tá joia? E os materiais aqui. E a única coisa que eu coloquei aqui foi trazer a classificação, aquelas três lá, automática aqui, tá? Conforme você altera aqui, ele automaticamente altera aqui. Da onde vem isso? Lá do cadastro. Lembra que a gente faz a correlação. Então, isso aqui é bem legal. Então, ele já está treinando automático, você já tem uma visão aqui do funcionamento, tá joia? Então, aqui não mudou nada assim estrutural, tá? De informação, é a mesma ideia. Preenche aqui um embaixo do outro e vai embora, tá? Então, aqui está tranquilo. Despesas com materiais, praticamente a mesma interface visual, né? E aqui, obviamente, para lançar os materiais, tá joia? E olha que legal. Então, aqui, beleza, a data e o material que você está comprando. E aqui você vai categorizar ele. Esse cadastro aqui é aquele cadastro que eu te mostrei anteriormente, tá joia? Então, você reformula ele, obviamente, para fazer os links corretos. Eu coloquei bastante outros aqui, apenas para eu ter uma ideia de como que ficar. Mas, o que vai para os relatórios é isso aqui, ó. Então, ó, tábua, pinos, 15 centímetros. Telha, amianto. Então, categoria tábua, categoria telha. Tábua aqui, ó. Aqui é a mesma, na verdade, mas, né? Então, se tiver outra tábua, você, ó, aqui eu coloquei por conta também, não sei se é correlação, enfim, isso aqui você cadastra lá e aqui você categoriza, cada um pode selecionar aqui. A classificação vem automática, igual o outro, estágio da obra, né? Você também, a partir do cadastro, você tem aqui como linkar e as informações aqui, ó, quantidade, unidade de medida, eu cadastrei aqui unidade, metro quadrado, metro cúbico, metro, quilo e pacote, tá? Então, deixamos bastante opção aí para você relacionar a que unidade de medida você está comprando. Valor unitário e o valor total vem automático, beleza? Um campo de observação também, caso você queira colocar quem foi o fornecedor, enfim. Então, aqui é legal também para você preencher, beleza? Saídas MEG, você pediu para... Eu não mexi em nada aqui, né? Só reestruturei a parte visual, mantive a mesma ideia daqui, ó. Beleza? Então, essa é a estrutura. Tá joia? Então, assim, ó. Já passamos, então, pelas principais bases de informações que você tem que inserir na planilha, né? As previsões, que é a mesma ideia que você já tinha, né? Tem que só prestar atenção para preencher bem certinho. É como se fosse o orçamento, né? E as despesas também. Então, correlacionar certinho aqui as categorias, né, categoria de geral e aqui de material, beleza? E os valores, obviamente, tá? Agora nós vamos para os relatórios, tá? Relatórios e dashboard. Os relatórios ficou bem legal, cara. Eu criei acho que 6 relatórios, tudo automático, visão muito legal aí para você enxergar um panorama aí de tudo, tá? Então você vai ver que ficou bem legal. Relatórios. Então vamos lá. 6 relatórios, tudo aqui, ó. Gastos por categoria, gastos por período, custo por metro quadrado, gastos por estágio de obra, gastos por materiais, previsto versus realizado. Vamos lá. Gastos por categoria. Aqui você não mexe em nada, ó. Está tudo bloqueado, é visual, tá? Vem tudo automático. Todas essas informações de relatórios e no dashboard depois é tudo da previsão e da despesa, tá? Então, basicamente, os gastos é das despesas, né? Mas os comparativos depois é dos dois, tá joia? Cara, então aqui, ó. Tá tudo perfeito aqui, ó. Categoria automática, você não altera nada aqui. Quanto você gastou por cada categoria, qual foi a representatividade percentual e esse é o gasto geral, tá? Das 5 casas no caso. E qual é o gasto por casa, né? Então, ó, você tem na mesma visão, materiais de obra. Gastei isso, representou 49% do custo e por casa é 52 mil. Então, ele traz tudo aqui. Aqui o geral, ó, você gastou 533.106 por casa, beleza? Categorizado tudo. Aqui também eu coloquei um resuminho da classificação. Esses três aqui, o CUB, BDI e itens não inclusos. Também o percentual de quanto você gastou, tá? De cada um. Claro que são dados de exemplo, né, que eu coloquei aqui dentro, mas esses valores também são aqui, ó. Isso aqui. Então, representatividade, custo por casa. Então, tudo automático, cara. Então, colocando aqui nas despesas certinho e correlacionando, aqui vai trazer tudo automático, uma visão perfeita, tá? Gastos por período.
Então, de janeiro a dezembro, quanto que você desembolsou mês a mês, tá? Quanto você gastou. Mesma ideia, gasto geral, representatividade mensal e gasto por casa. E aqui você tem como alterar o ano. Você teve alguns lançamentos em 2023, então você tem a visão de 2023, 2024. Se eu colocar 2025 não vai ter nada, porque não tem nada lançado, beleza? Então, é uma visão mensal por ano. E aqui o mesmo resumo, gasto total e gasto por casa. Custo por metro quadrado, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, então, aqui as 5 casas que tem. Eu deixei mais 3 aqui, porque é as mesmas 3 que nós temos a mais aqui, ó. Caso tenha 8 casas no caso, beleza? Então, a metragem de cada uma, tá joia? Dá o total, tranquilo. Então, o que eu trouxe aqui? Custo total da obra, qual foi o custo total, de acordo com os lançamentos, obviamente. Custo com mão de obra, custo com materiais e custo mão de obra mais materiais, tá? Então, eu trouxe 4 tipos de visões para você ter a relação do custo por metro quadrado dessas 4 opções aqui. Então, a casa 1 teve um custo total de 533 mil, né? O geral, na verdade, aqui das 5 casas, tá? Esse aqui é das 5 casas, isso aqui é o custo por casa, tá joia? Então, a casa 1, o metro quadrado saiu 1.469, né? Eu fiz a conta o quê? Peguei isso dividido pela metragem, certo? Custo dividido pela metragem deu esse custo médio. Esse. Então, cada uma aqui, ó, aqui o total. Mão de obra, então, ficou uma média aí de 613 o custo por metro quadrado de mão de obra, de material, isso aqui, casa a casa, e os dois juntos, aqui é total, todas as despesas, aqui separado e aqui junto, material e mão de obra, tá? Então, esse é o custo por metro quadrado, casa a casa. E aqui está o custo de todas as casas, beleza? Mesma ideia. Então, o custo total aqui de 533 mil, das 5 casas, o metro quadrado saiu 1.607. De mão de obra, 609. De material, 783. Mão de obra e material, 1.393, tá? Então, foi a ideia aí que eu montei para enxergar tudo isso aqui de forma bem rápida aí, tá joia? Gastos por estágio da obra. Mesma ideia, estágio da obra aqui, os gastos totais, representatividade, gasto por casa. Dividiram aqui, traz o gasto por casa e aqui o somatório, beleza? Gasto por materiais, aquela categoria de materiais, tábua, tijolo, então você categoriza eles, vai trazer o gasto total, conforme os lançamentos, representatividade, gasto por casa e o resumo aqui. Então, todos esses números aqui, cara, é para você comparar onde eu gastei mais, onde eu gastei menos, onde foi o impacto ou não, tá? E previsto versus realizado, por categoria, tá? Então, aqui vai ter todas as categorias. Qual foi o gasto total previsto? 682 mil. Onde está os 682 mil? Aqui. Então, aquela previsão lá é tudo que você lançou aqui, ó. Beleza? Custo fixo, custo variável, deu 682. Então, é isso que está trazendo aqui nesse gasto previsto. O gasto real, realizado, obviamente, é os lançamentos aqui das despesas gerais e de materiais. Tá joia? Então, ele traz aqui. E aqui também a diferença. Então, aqui você vê, ó, gastei 35 mil a mais de mão de obra, de material. Gastei menos com mão de obra, aqui eu gastei nem tinha orçado. Obviamente são dados que estavam na planilha, né? Então é importante começar de novo aí para enxergar os dados certos, tá? Aqui o totalizador e aqui dividido o custo por casa, tá joia? Relatórios, cara, você tá bem entregue aí, tá? Tem todas as visões aí possíveis, tá joia? Agora eu vou apresentar por último aqui o dashboard, tá? O dashboard ficou bem legal. Basicamente, o que está no dashboard são todas as visões aqui dos relatórios de forma gráfica, uma forma mais automática, tá? Olha que legal que ficou. Ó, ficou essa visão aqui, bem bonita aqui, cara. Então, como que funciona aqui, ó? Aqui do lado esquerdo, temos alguns resumos financeiros, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, visualização. Eu quero enxergar total ou por casa. Então, conforme você altera aqui, os números correspondentes a um ou outro vai alterar, tá? Então, aqui eu estou olhando todas as casas, total. Eu tive, então, baseado no cenário, nos lançamentos, uma receita de 536 mil, um faturamento de 1.069,
um custo real de 533 e um custo previsto de 682. Então, eu gastei menos do que o que eu previ, né? E tive uma receita, um lucro líquido, vamos dizer assim, de 536. Faturamento disso, menos o custo total da receita, tá? Isso geral e, claro, com base no que está lançado aqui na planilha, joia? Agora vamos aqui para os dados do dashboard, tá? Primeiro gráfico aqui, custos por mês. Quanto que você gastou mês a mês do ano específico. Alterei aqui, ele altera o gráfico. Quanto que eu gastei mês a mês em 2023, quanto que eu gastei mês a mês em 2024, 25 não gastei nada e assim vai embora. Beleza? Ó, tudo automático. Aqui, um resumo também pela classificação. CUB, BDI e itens não inclusos. Quanto que eu gastei em cada um. Como que tem a visão aqui. E a representatividade percentual. 87% foi CUB. E os outros estão distribuídos aqui, tudo automático. Aqui, custo por metro quadrado por casa. Como que eu quero visualizar aqui? Isso aqui é o custo total da obra. Custo mão de obra. Qual que foi o custo do metro quadrado por mão de obra? Casa 1, 2, 3, 4, 5. R$ 557, 557, 649. Então, alterou aqui, ele altera aqui os valores para você ter ideia. E aqui do lado é o custo do metro quadrado de todas as casas, tá? Então, aqui é o mesmo resuminho aqui, né? No gráfico para você ter uma visão geral de todas as casas. Então, aqui você enxerga um a um o valor por casa, né? Por aqui. E aqui você enxerga o total de acordo com as 4 classificações lá, beleza? Aqui são os previstos versus real por categoria. Eu fiz aqui, ó, para você selecionar a categoria e para você enxergar um a um quanto que estava previsto, quanto que você gastou real e aqui uma representatividade. Ou seja, aqui você gastou 100% a mais do que estava previsto, os 27 mil. Ó, aqui também não tinha nada, gastou 4.300. Beleza? Ó, mão de obra. Eu previ gastar 225, gastei 260. Então, gastei 16% a mais do que o previsto. Mão de obra. Gastei menos. Ó, previ 210, gastei 202, 7.500 menos, 4% menos. Cara, ó, só filtrar aqui e você já tem a visão. E aqui do lado, top 5 categorias que mais desviaram. Então, aqui é onde você age. Então, ó, pelo cenário aqui, mão de obra foi onde teve o maior desvio. Os outros aqui, ó, por que que tá? Porque não tinha orçamento, realizou. Não tinha orçamento, realizou. Não tinha, realizou. Não tinha, realizou, tá? Então, é uma visão aí super valiosa aí para você ter, tá? Aqui nós temos os custos por estágio da obra, limpeza, fundação, alvenaria, como que foi o gasto mês a mês, beleza? E qual foi o percentual de cada um. Então, 56% do custo por estágio de obra foi de embolso interno, acho que é isso, né? O que está aqui, beleza? Então aqui tudo automático também, então 260 mil aqui no estágio por obra. Custo por categoria de materiais, tábua, tijolo, cimento, cabo, quanto que você gastou de cada um e qual foi o percentual de cada um. Ó, todas as visões aqui, cara, tudo que você precisa. E aqui, ó, por casa, ele já altera, ó. Então ele já mostra aqui qual foi os resultados por casa, tá? Ó, aqui, ó, total, ele aumenta, por casa, ele baixa e você tem a visão como foi dividido pelas quantidades de casas. Então esse é o dashboard, tá? Ficou bem bacana. Então aqui em cima, ó, para você voltar para o menu, clica aqui, ó, nesse símbolo que eu coloquei. Dashboard, vai estar aqui. Clicou aqui, você volta lá para as previsões. Beleza, Vinícius? Cara, ficou uma baita de uma ferramenta aí, vai te ajudar bastante, tenho certeza. E qualquer dúvida aí, você pode me procurar que a gente vai te ajudando aí. Tá joia? Valeu!